Eu trouxe esse livro aqui, O Mapa da Consciência Explicada. É um livro que está escrito em inglês, é um livro relativamente grosso, né? Mas eu colhi algumas ideias, algumas sacadas desse livro que podem ser úteis para nós. Então vamos lá. Então, de acordo com o livro, ele fala assim que a visão ou a percepção que nós temos do mundo é, na realidade, um conjunto de camadas de conhecimentos que vamos adquirindo no decorrer das nossas várias experiências, dos vários aprendizados, onde cada uma dessas camadas serve de fundo, serve de base para sustentar a camada seguinte. E assim nós vamos completando uma camada depois da outra. Então tudo que nós sabemos hoje são um conjunto de conhecimentos que nós fomos montando, camada por camada. Ou seja, para nós conhecermos algo novo, nós precisamos nos fundamentar em algo que nós já conhecemos. Nós precisamos ter algo que nós já conhecemos para servir de base para o novo. E essas camadas de conhecimentos formam as nossas crenças, as nossas verdades. O modo de como nós interpretamos as coisas, como nós interpretamos as experiências de vida, são baseadas nas coisas que nós acreditamos serem verdade. E elas são baseadas na forma de como nós observamos o mundo. Bom, as coisas que nós conseguimos ver representam apenas 0,1% do espectro de frequências que nós conhecemos. Então, falei um pouco difícil aqui, né? É que existem várias frequências já conhecidas, e dessas várias frequências já conhecidas, uma pequena parte é a parte de frequências que nós conseguimos enxergar, é a parte da luz visível, que vai desde o vermelho até o violeta. Então, isso significa que existem frequências que nós não conseguimos ver e que nós estamos mergulhados em um mar de frequências invisíveis. Por exemplo, nós estamos mergulhados em frequências de estações de rádio, em frequências de estações de TV, o infravermelho do controle remoto, o micro-ondas que é utilizado no forno de micro-ondas, nos aparelhos celulares, o Wi-Fi, o raio-x, a energia elétrica mesmo, são todas energias com frequências invisíveis que nós não conseguimos enxergar. Isso significa que, além das experiências da lei de causa e efeito dos fenômenos que nós conseguimos enxergar, existem outras experiências de causa e efeito que nós não conseguimos enxergar com os nossos olhos comuns. Ou seja, são aquelas situações onde nós atraímos frequências invisíveis. São aquelas situações que têm sintonia com o nosso padrão de pensamentos, com o nosso padrão de comportamento, com o nosso padrão de sentimento. E esses padrões potencializam o poder de atração dessas frequências. Então todos nós nascemos com um programa de sobrevivência que são baseados nos nossos instintos, nas nossas emoções, nos nossos sentimentos, onde nós encontramos o orgulho, o desejo, a tristeza, a raiva, o medo, a apatia, que elas todas produzem uma frequência mais baixa. É uma frequência invisível, mas é uma frequência mais baixa. Quanto mais tempo nós mantivermos sob esse programa de sobrevivência, mais nós teremos enfraquecimento do nosso corpo físico e desgaste também do nosso mental, pois eles fazem com que o nosso organismo produza algumas substâncias em excesso que provocam desequilíbrio no nosso corpo físico.
E além disso, todos nós, seres humanos, nascemos com uma capacidade de expandir a nossa consciência. E aí nós encontramos sentimentos como coragem, alegria, disposição, aceitação, lógica, razão, amor, paz, que produzem frequências mais altas. E para nós passarmos de um nível de frequência onde estão aqueles programas de sobrevivência, para nós conseguirmos expandir ainda mais o nosso nível de consciência, nós precisamos negociar com as nossas próprias crenças. Ou seja, nós precisamos quebrar o paradigma, nós precisamos quebrar o padrão que existe em nós. Nós precisamos quebrar o modelo que existe em nós sobre as coisas que nós consideramos serem verdade, mas visto por um outro ponto de vista, ele não é verdade. E isso nós fazemos utilizando dos novos conhecimentos baseados na razão, baseadas na lógica, baseadas no raciocínio. E assim nós vamos conseguir mudar a frequência dos nossos sentimentos de frequências baixas para frequências mais altas. Só que para isso nós temos que ter um espírito de renúncia para reduzir o nosso nível de resistência e permitirmos conhecer o novo. E nos perguntarmos também o que nós achamos que é importante e que está nos prendendo às crenças limitantes. Por exemplo, se nós pegarmos um óculos colorido, por exemplo, um óculos com a lente toda verde, e nós colocarmos esse óculos com a lente verde, tudo que nós vamos ver vai ser verde, e tudo vai parecer verde, e nós vamos afirmar que aquilo é verdade, que nós estamos vendo o verde. Mas se nós trocarmos as nossas lentes, vamos ver de forma diferente. Então, por isso que é importante nós verificarmos quais são as nossas crenças limitantes e verificarmos o que realmente é importante para nós.